Naturalis, produtos naturais e orgânicos. A loja Naturalis oferece a você o que há de melhor em produtos naturais e orgânicos. Uma grande variedade de produtos a granel, castanhas, farinhas, chás, temperos, produtos sem glúten e sem lactose, suplementos alimentares, encapsulados e muito mais. Visite a Naturalis e conheça nosso espaço amplo e aconchegante, com o melhor atendimento. Endereço: Avenida 7 de Setembro, próximo ao Colégio Murialdo. Fone: 3522-2549. WhatsApp: 9682-0496. Você está cansado, estressado, desanimado, sem energia para enfrentar as situações difíceis do dia a dia? No São Francisco Espaço Terapêutico, você encontra profissionais capacitados para auxiliar a uma nova vida física, mental e emocional mais saudável. São Francisco Espaço Terapêutico. Contato: 48 98 81 5489 ou 99900 3776. Que espírito natalino de amor ao próximo, solidariedade e compaixão se estenda ao longo do ano que se aproxima e que possamos sempre olhar o outro aos olhos de Jesus. Feliz Natal e um abundante 2019. Esses são os votos da Bento Eventos. Quer montar seu escritório? Aqui é seu lugar. Móveis para escritório é na Baltazar, Especialista em ambientes de motivação. Também tem divisórias, variedade, condição. Baltazar Móveis para Escritório, na rua Antônio Manuel Paulino 830, bairro Cidade Alta, em frente à antiga natação Viva Bem. Telefone: 35240522. Pensou em móveis para escritório, pensou Baltazar. Democracia, regime no qual a soberania pertence ao conjunto dos cidadãos. Somos membros de uma sociedade, todos considerados indivíduos iguais em seus direitos perante a lei, independentemente de classe, cor, sexo ou religião. A partir de agora, você vai ouvir aqui na rádio Colibri.net, Conexão Colibri, com Eduardo Chico Merencio.
Olá, boa tarde, amigos que nos acompanham na nossa rádio colibri.net, a rádio da cidadania, a primeira rádio online aberta da região sul do estado de Santa Catarina. Eu sou Eduardo Chico Merencio e estou aqui na companhia de vocês, diretamente da cidade de Araranguá. Araranguá é a região sul do estado de Santa Catarina, uma região muito linda. Nós estamos aqui na cidade hoje, são exatamente 16 horas e 13 minutos. Dia 27 de dezembro de 2018, numa temperatura de 28 graus. A umidade relativa do ar 63% e ventos na faixa de 21 km por hora. E eu estou aqui, a Rádio Colibri.net veio para falar muito sobre qualidade de vida, veio falar muito sobre assuntos importantes para o dia a dia da nossa sociedade, da nossa população. E hoje é dia... Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Chico. Tudo bem com você? Tudo bem. Você nos acompanha no Instagram, Rádio Colibri_net, no site www.radiocolibri, no aplicativo do celular Rádio Colibri, no Instagram Jéssica Villig Lima. Jéssica Villig Lima e no Facebook Radiocolibri.net. Nós estamos nos preparando assim para entrar em tudo quanto é canal de... já daqui a pouco, na próxima semana, semana que vem nós estamos de férias, né? No outro nós vamos estar com o YouTube também. E agora segurem, abrem-se os canais para nós, porque nós estamos invadindo a sua praia. E por falar em praia, boa tarde, Jéssica, agora oficialmente. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem, tudo tranquilo. Lunática, Jéssica. Hoje é dia de lunática, para quem nos acompanha. Onde é que eu olho? Para cá, para lá? Nós estamos muito chique, né? É muita coisa, não sei mais. E eu com o microfone de quem mesmo? Você quer que eu fale? O Chico tá se achando que ele tá de microfone novo, não vou falar de quem que é. Doutora Andressa, tudo bem com você? Tudo bem. Maravilha, obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço o convite. Maravilha. Malu, tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde. Tudo certinho? Como é que vocês estão? Tudo bem? O Natal, tudo certo? Tudo certo. Ótimo. Jéssica, Natal? Tudo tranquilo. Papai e mamãe já na área? Já na área. Mano também? Mano tá chegando sábado. Sábado. Muitas ondas? Muito sol. Muito sol. E a Jéssica hoje, a lunática que tá hoje... Hoje eu tô bem tranquila, já passou minha menstruação. Eu tô naquela fase boa, pré-ovulatória, aquela bem disposta. Bem, doutora Jéssica, doutora Andressa. Só vou falar. Hoje nós estamos aqui, né? Tô com a Andressa e com a Malu, então nós invadimos aqui a rádio. Agora acabou. Eu quero ver agora tu dar conta dos nomes de todo mundo e te achar nessa mulherada com aqui. Com certeza, de vez em quando eu vou trocar do nome. Cada uma na sua fase. Cada uma na sua fase. Cada uma na sua fase. Não entraram na aldeia vermelha aquela, então, para ficar tudo numa fase. Na tenda vermelha. Na tenda vermelha. Ainda não. Não? Tudo que a gente queria era uma tenda vermelha. Mas não, ainda a gente não. Doutora Andressa e Malu, a Jéssica veio dar uma entrevista na rádio algum tempo atrás para falar sobre o lançamento do seu livro, Mulher de Fases. E a Jéssica traz um tema muito importante a cada programa que aqui está. E ela conquistou esse espaço. Ela chegou aqui e disse que a Rádio Colibri tinha que ter uma voz feminina, justamente para falar sobre essas fases, sobre o ciclo da mulher. E esse espaço está sendo muito importante, está sendo muito... as pessoas têm acompanhado bastante esse tema, e essa entrevista sempre fica no Facebook, tem tido muitas visualizações. Eu quero agradecer vocês já desde o princípio por estarem aqui. A Jéssica trouxe vocês hoje para falar sobre o que, Jéssica? Então, a Andressa, antes da gente falar do assunto de hoje, a Andressa foi a revisora técnica do livro, sabia? É mesmo? Ela acompanhou o nascimento desse livro e fez toda essa revisão, assim, da parte técnica, para ver se eu não estava falando nenhuma bobagem. Certo. Né? E a gente a Malu já veio semana retrasada, e nós trabalhamos juntas, então eu estou bem feliz de ter vocês duas aqui, porque a gente veio falar hoje sobre parto humanizado e sobre a importância de ter uma equipe multidisciplinar acompanhando as gestantes. Então, Parto humanizado. Parto humanizado.
e gestação humanizada, né? Então, a gente veio para... Tem muitas dúvidas a respeito desse assunto, que a gente percebe no nosso dia a dia de trabalho. Então, a ideia é um bate-papo descontraído para levar informação para as mulheres que estão pensando em engravidar, para as que já engravidaram, para as que já tiveram seus bebês e talvez também se perguntam hoje, né, como que foi o meu parto, essa avaliação. Eu falo isso porque, para mim, foi assim. Eu me dei conta que eu não tive um parto humanizado muito tempo depois de ter a Luana já. Né? Então, é um assunto que ainda é novidade, né? Dá para se falar isso, eu acho. Então, a ideia é essa. Então, são duas amigas que estão aqui comigo e tô me sentindo em casa. Eu quero que vocês se sintam em casa, né, Jéssica? Nós estamos em casa. Antes que vocês comecem a falar sobre parto humanizado, a equipe da fisioterapeuta pélvica, a doutora Andressa e a Jéssica, é uma equipe que trabalha junto no parto humanizado, é isso? Isso. Essa é uma Durante equipe o pré-natal e no parto. Durante o pré-natal? Durante todo o pré-natal e no parto. Desde o princípio. Então, eu posso fazer algumas perguntinhas já? Pode. Posso? Sabe que eu sou meio curioso, vocês, né? Porque daqui a pouco eu vou ficar só... Eu estou percebendo que daqui a pouco eu vou ficar só dando aqui os comerciais e a hora certa. Os comerciais e a hora certa. Porque a Jéssica tem feito um trabalho muito bacana e eu acho que isso é importante. Tenho certeza que é importante. Aí as pessoas que estão em casa nos acompanhando no Facebook já começam a nos chamar de lindas. Ó. Lindas, ela mandou aqui. Então eu já estou me sentindo em casa. A Bruna Martins Silva, vocês conhecem? Querida, a Bruna trabalha lá no colégio com a gente. É uma grande amiga e paciente da Andressa também. Com a dificuldade, por exemplo, lá no início de uma gravidez, em que a mãe e o pai querem um acompanhamento nesse processo todo, para entrar desde o princípio. Ela tem dificuldade de engravidar, por exemplo. Uma equipe dessa acompanha desde esse processo? Tipo assim, de instruir, de formas, caminhos a seguir, onde buscar as formas que tem que ser feita. Isso é uma situação, por exemplo, dificuldade de engravidar. Essa equipe pode acompanhar desde o princípio, por exemplo? Pode, mas não é bem o nosso foco, mas pode. Certo. Né? Mas depende muito da situação, porque a investigação de infertilidade, por exemplo, ela é caracterizada só depois de 1 ano de tentativa sem nenhum método anticoncepcional. Depois de 1 ano? Então a gente não começa o acompanhamento desse 1 ano. Geralmente a gente começa o acompanhamento com as 3 depois que a paciente engravida. Depois que ela engravida. Mas a consulta pré-concepcional, sem dúvida nenhuma, ela é muito importante, né? Certo. Então tá, Jéssica, agora... Talvez até, assim, todo esse trabalho do ciclo, né, de se conhecer, de fazer a fisioterapia pélvica, como a gente falou quando a Malu estava aqui, tudo isso já faz parte de um planejamento, né, para que um dia essa mulher venha engravidar, por exemplo. Então, isso seria muito legal quando a gente fala de educação em saúde, né? Se todo mundo tivesse esse acompanhamento, né? Já fizesse isso desde a primeira menstruação, a menina já tivesse esse autocuidado, esse autoconhecimento, para que quando ela, vou engravidar, chegou o momento. Isso já é um caminho que ela vem construindo ao longo da vida toda dela, né? Até mesmo assim porque a gente vê que algumas pacientes não conhecem o ciclo, não sabem qual é o período fértil, às vezes só não engravida por não conhecer mesmo o período fértil, né? Certo. Então, quer falar? Não, pode. A gente vai brigar para quem vai falar. Porque quando as 3 estão juntas, olha, eu vou te contar. Vou ficar naquela proposta, então. Intervalo comercial, os apoiadores e o horário do trabalho. Então tá. Tá bom? Tá bom. Não, mas tu, por favor. Pode ficar à vontade. Gente. Acho que a gente podia começar falando um pouquinho para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Manda um beijo para a Lu ali, ó, que entrou. A Lu. A Lu, mãe da Martina. Oi, Lu. Ó, eu vou ter que ficar assim, ó, virando. A Andressa vai mandar um beijo. Meu pai também. Hoje meu pai tá ao vivo. Ó. Oi, pai. Ó, o pai um beijo tá da na praia ao vivo. Pronto. Então, a gente podia começar falando como que a gente caracteriza um parto humanizado, então. Tá. Assim, para as pessoas terem ideia, quando que é humanizado e quando que não é. Na verdade, existem vários conceitos, né, Jéssica? Mas ao longo da história da obstetrícia, o parto foi sendo cada vez mais hospitalizado. Porque antigamente nossos avós, talvez a mãe de algumas pessoas mais
mais velhas, ganhavam seus bebês em casa, né? Então, com o mínimo de intervenção possível. E o conceito de parto humanizado hoje é resgatar o processo do nascimento como o mais fisiológico possível, né? Então, as pessoas confundem muito com não intervir em nenhum momento, com não fazer cesariana, mas não é isso. A gente quer que o binômio, tanto a mãe quanto o bebê, tenham o melhor desfecho possível e possam optar, inclusive pela via de parto, depois de uma informação de qualidade, né? Mas quando a gente fala em parto humanizado, é oferecer para aquela paciente que quer parto normal o mínimo de intervenção possível, ou intervir só quando realmente é necessário. Mas assim, tu falou, né, a cesárea, ela pode ser humanizada também, né? Pode. É uma coisa que a gente, às vezes, perguntam pra gente, né? Mas então eu só vou fazer esse acompanhamento se eu quiser parto vaginal, via vaginal. Não, né? pode ser cesárea humanizada também. Na verdade, o conceito de humanização envolve, né, o direito de escolha da mulher, qual a via de parto que ela quer ganhar o bebê. Né? Ela pode optar pela cesariana intraparto, pela cesariana eletiva e ter o processo de humanização envolvido durante a cirurgia também, inclusive com o acompanhamento da doula, né? E eu converso com a Malu que a parte da fisioterapia pélvica também não é só para quem quer ter parto normal, né? Que a parte da fisioterapia pélvica, ela é para a vida da mulher. Então, o que as pessoas têm um conceito errado de que o assoalho pélvico, ele estraga, né, pela passagem do bebê pelo canal vaginal, mas isso não é verdade. É o peso do bebê em cima do assoalho pélvico durante aproximadamente 40 semanas que torna o assoalho pélvico mais frágil. Sim. Né? Então, a fisioterapia pélvica deveria ser feita por todas as mulheres, tanto de parto normal quanto de cesariana. Exatamente. E a gente também tem toda a questão não só da gestação, do bebê ali nas 40 semanas pesando sobre o assoalho pélvico, mas toda a vida dessa mulher, né? Então, uma mulher vai engravidar, em média, com 30 anos, 35. Então, ela ficou 35 anos da vida dela sem saber da existência desse assoalho pélvico, né? Então, esse assoalho pélvico já veio perdendo função. Então, independente da via de parto, a gente tem que fazer a fisioterapia pélvica porque ela vai te trazer inúmeros benefícios, né? Não só o parto vaginal. E, como tu falou ali, né? A vagina não vai estragar no parto vaginal também, porque ela também tem uma capacidade elástica de se distender e de voltar. E aí, a fisioterapia vai ajudar também nessa recuperação, né? Então, as pacientes vão se recuperar mais rápido. A gente tem tido resultados maravilhosos, né? Tanto para a hora do parto, quanto para a recuperação da gestante. E até mesmo das gestantes que fizeram a cesárea. A Jéssica tinha comentado aqui algum tempo atrás a respeito de que o parto antigamente era um parto humanizado, né? Antigamente, lá as avós, né? As avós, e depois as mães foram perdendo um pouco isso porque foi se colocando um pouco de medo. Por conta do medo, as mães começaram a deixar de fazer os partos normais para fazer os partos cirúrgicos, né? Como é que se chama? Cesariana. A cesariana, né? E aí, como é que vocês estão percebendo isso? Tem voltado, agora está voltando um pouco mais a questão das mães, com o acompanhamento das doulas, tem voltado um pouco mais essa questão? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho também, aproveitando o que o Chico trouxe, sobre a questão do acompanhamento durante a gestação para o parto, né? Porque uma das perguntas que me fazem, e devem fazer para vocês também, é assim, se na época porque o que a gente escuta assim, as mulheres não querem mais parto porque tem medo e por causa do sofrimento, né? E aí falavam assim, se fosse tão normal, tão natural, não precisaria todo esse acompanhamento, né? E aí o que a gente vê é justamente esse distanciamento da mulher. A vida que a mulher tinha naquela época lá, das nossas avós, era uma vida completamente diferente. O nosso estilo de vida mudou. Eram mais ativas também, né? Muito mais ativas, né? Tinham conhecimento do próprio ciclo, do próprio corpo. Acho que isso também é algo... Até porque algumas se cuidavam para não engravidar só baseado nisso, né? Sim, porque não tinha outro método. Né? Então, quando a gente fala em parto hoje, o que a gente foi percebendo foi isso, né? Que somente o desejo da mulher de ter o parto normal, às vezes, não era o suficiente para que ela pudesse realmente conseguir esse parto sem um sofrimento demasiado, né? Então,
Eu queria que tu trouxesse, assim, aqueles dados que tu fala pra gente, né? Porque às vezes as pessoas têm a ideia que cesárea é mais seguro, é mais simples, né? Eu vou lá, marco a cesárea, né? E tá tudo E tá tudo bem. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dos eu acho que riscos. as pessoas acham, às vezes a impressão que dá é que as pessoas pensam que a vagina é assassina, que passar por ali é um risco pro bebê, mas muito pelo contrário, né? O risco é muito maior na cirurgia do que durante um parto vaginal. Na cirurgia, a gente tem 7 camadas para abrir, né? Então, tem a pele, o tecido subcutâneo, a aponeurose, o útero, e isso não é isento de complicações, né? Então, durante uma cirurgia, a paciente pode ter lesão de bexiga, lesão de intestino, pode ter um sangramento excessivo muito maior do que durante o parto vaginal. Então, ao longo do tempo, as pessoas descaracterizaram a cesariana como cirurgia. As pessoas não pensam que elas estão indo fazer uma cirurgia, elas pensam que estão chegando para um processo de nascimento que é natural, quando na verdade não é, né? Então, o Brasil é campeão de cesariana, não tem dúvida. E ao longo desses últimos anos tem tido um esforço bem importante por parte do Ministério da Saúde para resgatar esse estímulo ao parto normal, porque ele é muito mais seguro tanto para a mãe quanto para o bebê. Além disso, quando a gente espera o tempo do parto normal, a gente garante que o bebê vai respirar melhor, que o leite vai descer mais rápido. Então, essa adaptação da vida intrauterina para extrauterina é muito melhor quando o bebê nasce de parto vaginal, ou quando pelo menos a mãe que opta pela cesariana espera o tempinho do bebê, né? Ou romper a bolsa ou entrar em trabalho de parto. Então, isso é importante falar, né? Porque a gente vê, é bem isso que tu falou, é como se não fosse, né? Faz de conta que não é uma cirurgia. Faz de conta que não é uma cirurgia. E é uma cirurgia. E aí, o que a gente fala de sofrimento, por exemplo, durante o parto normal, não dá para comparar, né? Mas, assim, riscos durante o parto normal são muito menores. Muito menores. Tanto para a mãe quanto para o bebê. Né? A gente tem casos de... A cesariana não é que ela é isenta de riscos para o bebê também. Né? A gente abre o útero com bisturi, por exemplo. Tem casos de bebê que é cortado a cabeça, por um acidente mesmo, né? Porque pode acontecer. Então, as pessoas ignoram esse risco da cesariana como se fosse o parto mais simples e culpam o parto vaginal como se fosse um risco para a mãe e para o bebê. E acho que o que pesa mais é a dor, né, Jéssica? Sempre que a gente fala em parto normal, ninguém pensa no benefício, no risco de cada via de parto. As pessoas pensam só na dor, porque ao longo do tempo é isso que ficou do parto. Né? Não ficou outra coisa, a não ser que a mulher sofre muito, né, que passa muito trabalho, que é aquele parto difícil. E a gente acompanha muitos partos que são tranquilos. Sim. Né? Muitas mulheres que ganham tranquilamente. Né? Mas eu observo isso até assim... de novo vou voltar para o ciclo, mas eu vejo isso que é uma coisa cultural nossa. Então, assim, a mulher já nem quer mais menstruar porque gera dor. Eu posso ter cólica, eu posso ter dor de cabeça, eu posso ter algum desconforto. Então, eu evito qualquer situação que me coloque em algum desconforto. Então, imagina te colocar numa situação de parto, né? Que pode ser tranquilo, pode não ser, a gente não tem como afirmar exatamente o que vai acontecer, porque isso é único, né? Mas a gente consegue trazer, então, para essa mulher atividades, práticas e um preparamento, uma preparação para ela durante toda essa gestação, para que quando ela chegue no parto já seja algo, assim, mais tranquilo, e com mais informação do que vai acontecer. Eu vejo isso também, né? Medo de como que vai ser. Sim. Eu acho que quando a gente trabalha com a paciente... tenho certeza, não é só o físico. A gente vem durante... eu começo com a fisioterapia pélvica 16, 20 semanas de gestação. A gente vai conversando com a paciente a cada sessão para trabalhar nela a questão do medo, a questão da consciência corporal, dela entender a dor, dela entender como o corpo se comporta durante a dor, dela entender como respira durante a yoga com a Jéssica. Então, é um trabalho que não é só físico, não é só o assoalho pélvico, não é só a via de parto que ela tem que escolher. Ela tem que fazer um preparo enorme, uma consciência
consciência corporal, uma consciência emocional muito grande. E aí é onde vem dando certo, porque a gente consegue fazer esse trabalho. E prepara também, desculpa, e prepara também, né, Malu, para caso alguma intercorrência aconteça, elas não fiquem frustradas se precisar da cesariana, que às vezes é preciso. O principal obstáculo hoje é o medo? Não sei. Eu acho que é um dos principais. Mas seria hoje um principal obstáculo hoje? Na minha opinião. Faz pergunta difícil, não, né? Não. Na minha opinião, eu acho que é a cultura da cesariana, inclusive médica. A cultura da cesariana. Da cesariana, inclusive médica. É que assim, eu acho assim, né? Dentro dessa cultura que a gente vive, né? Onde a gente está sempre correndo. É imediatista. É imediatista, né? Quer ter tudo sob controle, né? E nada pode fugir Nada do pode controle. fugir. Então, nada pode fugir do controle. Tem que ser tudo no... Então, vamos pensar que pro parto, tanto a mulher, o marido, essa família, a médica, a equipe, tem que se colocar à disposição desse processo. Que é um processo que exige tempo. Disponibilidade. Exato. Entrega, né? A gente tem que... E é essa coisa de não saber o que vai acontecer. A gente não tem controle das coisas, né? Então, eu acho que culturalmente é quase um ato revolucionário, assim. Assim como menstruar, assim como, né, se cuidar para olhar o seu próprio ciclo. Porque é o mesmo caminho, né? Vem exigindo as mesmas coisas. Então... Primeiro, a gente tem que encontrar mulheres que tenham essa disponibilidade e essa vontade de fazer esse processo, né? E aí, junto com isso, vem o medo da dor. Tem a sociedade muito cruel, né? Quando Eu ia olha a falar mulher, isso. vai nascer quando? Já marcou? Não, eu vou fazer parto. Tu é louca? Quer parto normal? Eu ia falar isso aí. É bem tu é louca, isso. vai fazer parto normal. E aí, como disse uma paciente pra mim essa semana, e aí a gente vê, eles olham pra barriga e dizem, ai meu Deus, vou contar uma história bem trágica, né? É parto normal, já vou dizer o que aconteceu de ruim pra tentar assustar. Já tem toda uma história. Então, a sociedade ela é muito cruel, né? Com muitas coisas, inclusive com o parto. Isso é mais ou menos como aquela coisa, né? A gente vê uma tragédia de avião, por exemplo. A gente fica horrorizado, né? Mas, assim, acontece muito mais acidentes com o carro, né? Do que com o avião. Mas a gente, quando acontece do avião... Então, é a mesma coisa do parto, eu penso, assim. Porque vem aquele comentário, meu Deus, mas eu conheço a fulana que... Né? E daí vem a tragédia. Contando. Ô, Jéssica, mas aí eu te digo que todas as mães que eu vi morrer... em consequência da gestação, morreram pós-cesariana. Nenhuma de parto normal. Eu vi poucas, graças a Deus, né? Mas sempre que a gente tiver um caso de morte materna, é relacionado ao procedimento cirúrgico. A imensa maioria das vezes. Cesariana. E tu vê, esse é um dado que a gente não tem, assim, não se fala isso, né? Como se faz muita cesariana, a gente não escuta, né? Porque é uma cirurgia segura, né? Sim. É uma cirurgia segura, mas não é isenta de risco, né? Mas comparado com o parto normal, é muito menos seguro a cesariana, né? E aí o parto vai exigir outras coisas, então, né? Vai exigir uma dedicação, né? Tu vai ter que se dedicar durante as 40 semanas, no mínimo, para a tua gestação, para o teu parto... pro teu corpo, para te conhecer, para a família, compreender o que aquela gestante quer. Claro, né? porque daí vocês encontram vários desafios, né? Porque, por exemplo, quando eu já conversei com a Jéssica aqui algumas vezes, até há pouco tempo também conversei com a Fran, né? Vocês conhecem isso também, ela é uma doula também, e falamos bastante sobre parto humanizado, já conversei algum tempo atrás, já em outro trabalho. Há uns desafios, por exemplo, porque o parto humanizado não basta só a mãe querer, né? A mãe é importante que ela queira, mas o pai também é uma peça importante. A avó, né? A mãe dela também, ou a própria mãe do marido, são peças importantes. A família tem que entrar nesse conjunto, né? Porque se nós olharmos quando você fala, né, Malu, a história de que as pessoas acabam colocando medo, até nós brincando antes, que as pessoas dizem, tu é louca, não vai, porque faz a cesariana 3, 4 dias depois, ou 2 dias tu já está em casa, é tudo mais rápido, tudo mais tranquilo, mas para a saúde, o parto humanizado tem uma importância muito grande, né? Para a saúde da mãe, para a saúde do bebê, né?
Acho que é por aí, né? Isso. E a recuperação do parto normal também é muito mais rápida. Então... Ó, a Teca tá mandando um beijo, preciso dizer. A Teca é a avó do Matheus, mãe da Mari. Botou assim, esse trio é maravilhoso. Um beijo da Mari, do Matheus e da vovó Teca em cada uma de vocês, querida. Beijo, Teca. Daí eu fiquei... E eu bailei na curva, viu? Pras Não, três... a Teca acompanhou, a mãe da Mari acompanhou o trabalho de parto inteirinho da Mari. E é muito difícil ver uma mãe... quer dizer, a mãe que consegue assistir o trabalho de parto de uma filha. Né? Porque é mais difícil para a mãe ver a filha com dor do que às vezes... Correto. Agora eu vou aqui dizer o que estão mandando aqui. Agora é o homem que está mandando aqui, tá? Agora não é a mãe, a avó. O Guga de Castilho, por exemplo, um grande amigo Guga, está dizendo assim, ó, abraços, meu amigo Eduardo Merencio Chico. Bela entrevista, ele está colocando aqui. Tá? O Heitor Bigarella está dizendo o seguinte, entrevista bem esclarecedora. Então, tem bastante gente nos acompanhando aqui, homens, né, dizendo que o tema está muito importante. Homens e mulheres, né? Aida Maria Gonçalves, boa tarde, Chico, um Feliz Natal aí para vocês e um Feliz Ano Novo. Eu posso falar agora dos comerciais, dos nossos apoiadores? Claro, tu que manda. Nós. Não, eu não mando nada. O programa... Conexão Colibri com os apoios do Centro Terapêutico São Francisco, Naturalis Produtos Naturais e Orgânicos, Tita Produtos Caseiros, Ray Gomes Engenharia, Baltazar Móveis para Escritórios, Bento Sonorizações e também AMG Casa e Construção e Guinhos Pizzarias. Eu estou aqui na companhia da doutora Andresa, da fisioterapeuta pélvica... Fisioterapeuta, ela já ia falar todo, né? Fisioterapeuta pélvica. Isso. E a Jéssica, que é a nossa lunática, que dispensa comentários, está aqui com nós todas as quintas-feiras, falando sobre parto humanizado. Vamos continuar na conversa, daqui a pouco a gente faz um intervalo comercial. Muito bem. Tá bom? Acho que daí a gente podia falar, então, assim... observando, né? Agora eu vou falar um pouquinho de como que foi para mim, da trajetória para a gente chegar nós três, assim. O que eu começava a perceber, daí nesse contexto todo que o Chico trouxe da família, participar, do marido, participar, eu via que mesmo com tudo isso, só a vontade, né, da mulher ter o parto e aí contratar uma doula para que a doula dê esse suporte, às vezes não era o suficiente para que esse parto acontecesse da maneira como a mulher gostaria. É a mesma coisa na fisioterapia pélvica. Fala um pouquinho, então. Quando eu comecei a trabalhar com gestantes, a gestante vinha com a vontade de fazer o parto normal. Então, elas chegam muito com a ideia do parto normal, do preparo para o parto normal e o benefício da fisioterapia pélvica sendo só para o parto vaginal. Aí, a gente tenta explicar que não é isso, né? A gente tem os benefícios durante toda a vida dela, a gente vai ter o benefício durante a gestação, no parto e no pós-parto. Só que aí a gente conseguia fazer um trabalho maravilhoso da fisioterapia. Mas não cabe a mim decidir a via de parto dela, nem a condição médica dela. E aí chegava num ponto em que é como se a culpa fosse da fisioterapia não ter dado certo para o parto vaginal. E não é assim. Então a gente precisa entender que a gente precisa de uma equipe, sim. A gente precisa trabalhar em conjunto. A gente precisa aprender a trabalhar em conjunto. A gente trabalha melhor e a gente tem melhores benefícios. A gente vê os resultados e é muito gratificante, né? Então, eu não quero só atender a minha paciente, se ela fez o parto, tudo bem. Eu quero que a minha paciente tenha um parto que ela deseja e que seja dentro das condições possíveis para ela, né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa, sim, de uma equipe. E as pacientes, às vezes, me perguntam, mas eu tenho que fazer a yoga com a Jéssica? É muito importante, porque ali elas trocam muita informação, porque é um grupo, né, Jéssica? A Jéssica vai falar melhor, mas assim, o que eu vejo, né? Elas trocam muita informação, elas trocam dores, angústias, né, felicidade, dúvidas. E aí, durante o trabalho de parto, elas têm uma consciência corporal, respiratória, uma tranquilidade muito maior. Porque eu estou falando isso porque eu vejo as pacientes que eu atendo e que às vezes não conseguem fazer yoga e as pacientes que fazem
o conjunto, né? Então, o resultado é muito melhor e muito maior. Então, porque assim, né, há um tempo atrás, funciona mais ou menos assim. A paciente tem o seu médico, a sua médica, né, que acompanha. E lá no final da gestação, ela vai entrar em contato com uma doula para acompanhar. Normalmente funcionava assim, né? E eu senti a falta da necessidade do vínculo com a pessoa, que é isso que tu está trazendo, assim. Porque no yoga, a gente consegue trabalhar a questão do grupo, de troca de informação, e o vínculo. Porque imagina, durante toda a gestação, no mínimo uma vez por semana, se encontrando e dizendo, ó, vai chegar um momento lá que vai acontecer tal coisa. Então, nesse momento, a gente vai respirar desse jeito. Isso aqui vai te aliviar a tua dor. Tem essa posição. Então, quer dizer, tu vai construindo um caminho que quando chega na hora do parto, a gente só se olha, né? E a gente sente isso entre nós, né? E com a paciente a mesma coisa. Ah, isso então era aquilo que tu falou aquele dia. E isso, agora aquela hora chegou, né? E aí a gente começa a ver que faz toda a diferença, né? E a mesma coisa da fisioterapia pélvica. Ah, lembra aquilo que tu treinou com a Malu? Então, agora é o momento de colocar aquilo em prática. E com, assim, o coroamento disso tudo é ter um acompanhamento médico, né? Com uma profissional que entenda o que a gente está falando, que conhece o nosso trabalho e que vai dar todo o suporte para que as coisas possam acontecer como foi sonhado durante toda a gestação. Porque eu acho que a gente tem que falar assim que, infelizmente, ainda a gente depende de locais que acolham esse tipo de trabalho, profissionais que acolham esse tipo de trabalho. E quando eu falo profissional, é a equipe médica, a equipe de enfermagem. Então, ainda Direção hoje... do hospital. eu acho assim que ainda hoje a gente tem que se cercar de profissionais que a gente possa confiar e ter a certeza de que está todo mundo falando a mesma língua e caminhando pelo mesmo caminho, com o mesmo objetivo. Certo. O processo Até porque, né, Jéssica, às vezes uma frase acaba com o trabalho de uma gestação inteira. Ah, o cordão tá enrolado no pescoço, tem que ser cesárea. Ai, como a tua barriga tá grande, não dá para ter parto normal, né? O bebê então, tá grande. Isso, então a gente desmistifica isso e fala todo mundo a mesma língua para não... para deixar a paciente segura daquela opção que ela fez, né? E mais importante, quando precisa da intervenção, isso eu acho, assim, extremamente importante falar. Quando existe a necessidade da intervenção, a gente ter a segurança que existe a necessidade da intervenção. Que ela não está sendo feita para acelerar o parto, né? Exato. Que ela está sendo feita porque alguma indicação tem. Sim. Deixa eu fazer uma intervenção aqui. A Bruna Martins Silva, ela está dizendo o seguinte: meninas, tirem uma dúvida sobre aquela pequena incisão que muitos médicos fazem na hora do parto normal. Em que casos é necessário fazê-lo? Então, eu venho de uma escola que se fazia episiotomia, é o nome desse cortezinho. Fazia de rotina. Episiotomia. É um cortezinho que faz na vagina para facilitar a saída do bebê. Certo. Então, eu venho de uma escola que fazia episiotomia para todo mundo. Não importa se era uma, se era duas, se era três. Todo mundo que ganhava de parto normal fazia episiotomia. E ao longo do tempo, os estudos mostraram que a episiotomia ela deve ser seletiva. Ou seja, a regra é não fazer episiotomia. Então, por exemplo, a fisioterapia que a Malu faz deixa o assoalho pélvico mais elástico, para que a cabecinha do bebê desprenda com tranquilidade. Então, o bebê, quando ele entra no canal vaginal, ele distende a vagina e volta. Distende a vagina e volta. Quanto mais lento for esse processo, melhor para o períneo da mulher. Então, hoje em dia, a gente só faz episiotomia ou quando o bebê está em sofrimento fetal, ou que a gente tem a necessidade que o bebê nasça com mais rapidez, se a gente suspeitar que é o períneo que está segurando a descida do bebê, ou quando a gente suspeita que a paciente pode ter uma laceração muito grave. São os casos do períneo mais curtinho, né, que a gente suspeita que pode lacerar até a região anal. A laceração é o cortezinho natural que o bebê faz quando passa pelo canal do parto. Então, são praticamente essas duas indicações. Nem passar fórceps, nem
a vácuo-extração precisa necessariamente de episiotomia. É possível passar o vácuo extrator e fazer a passagem do fórceps de alívio sem episiotomia. Então, hoje em dia, a gente só faz episiotomia seletiva. A grande maioria dos partos não precisa. Gira em torno do quê? 10%, 15%, quando muito. Essa é uma pergunta muito frequente na fisioterapia também. Muitas vezes as pacientes vão fazer a avaliação e perguntam, então se eu fizer a fisioterapia eu não vou ter epísio e nem laceração? Não é bem assim, né? A gente não tem como prever. A gente tem como tentar minimizar essas intervenções e a laceração. Então, a gente diminui o grau da laceração, né, doutora Andressa? E aí, a gente vai deixar esse assoalho pélvico preparado para esse momento. Então, como ela falou, ela fica elástico, então a gente prepara esse assoalho pélvico, deixa ele forte. Então, quanto antes a gestante puder começar, com a devida autorização da obstetra, melhor. A gente fortalece esse assoalho pélvico. Depois, a gente tem toda a idade gestacional, a gente vai trabalhando de uma forma. Então, até 34 semanas, a gente trabalha o fortalecimento, coordenação, a consciência desse assoalho pélvico, a força e a resistência. Quando a gente entra com 34 semanas, a gente começa a trabalhar o alongamento, a sensibilidade. Então, a gente vai trabalhar a desensibilização desse assoalho pélvico para, na hora da passagem do bebê, ela consiga ter uma elasticidade maior, se distender melhor. E aí, com 37 semanas, a gente entra no treino expulsivo, que é para dar uma consciência também da mãe nessa hora, na hora que o bebê vai nascer, na hora de empurrar, de entender como esse assoalho pélvico funciona, para elas não fazerem uma contração involuntária, que a gente chama. Então, a gente vai tendo todo esse cuidado. Ô, Chico, eu imagino que a Bruna está perguntando porque as pessoas têm medo da episiotomia, né? Mas tu vai ter parto vaginal, vão cortar a vagina, tá? Eu acho engraçado que elas têm medo da episiotomia e não têm medo da cesariana. Certo. É um pensamento que não tem como entender, porque numa episiotomia, mesmo que no parto normal precise episiotomia, é uma incisão pequena que recupera muito bem. Muito bem. Né? Então, vou marcar a cesárea porque eu tenho medo que corte a vagina. Não tem justificativa, porque a cesariana é um corte muito mais agressivo do que uma episiotomia. Sim. Né? E daí, eu vejo assim que ainda a gente tem essas dificuldades em relação ao local, né? Que é a vagina da mulher. Né? A gente tem que falar isso também. É porque é proibido, né, Jéssica? É muito difícil, né? Então, assim... trabalhar a região. E ainda a questão, assim, eu não quero entrar em assuntos muito polêmicos, mas a questão ainda de objetificação da mulher, né? Então, existe uma preocupação que se estrague essa região, né? E isso vai prejudicar o quê? Né? Quando a gente está falando disso, normalmente são maridos que têm medo de perder a qualidade sexual após o parto vaginal. Isso a gente tem que falar. E aquela frase horrorosa, né? Que vai ficar larga. Isso não existe, né? Então, assim, isso eu acho importante falar, que recupera depois, muito né? Bem. A fisioterapia pélvica é essencial para que isso aconteça, né? De forma bem tranquila. Mais rápida. E, inclusive, melhorando, tu falou, né? Naquele dia que tu veio aqui, que melhora... Inclusive, depois, né, do parto, fica melhor do que antes, porque antes não conhecia a fisioterapia. E quando a gente trabalha o assoalho pélvico, a gente não vai trabalhar... É um músculo, tem sensibilidade, tem inervação, tem aporte sanguíneo, então a gente vai trabalhar a força e, consequentemente, a gente vai melhorar a sensibilidade, a gente vai melhorar o aporte sanguíneo nessa região, fazendo a mulher ter mais prazer e se conhecer melhor, né? Então, elas têm relatado muito para mim que após o parto, principalmente as pacientes que voltam para fazer a fisioterapia no pós-parto, que elas têm uma melhora na satisfação sexual muito grande. Ficou claro aí para a Bruna? Ficou claro para a Bruna. Ela ainda não se manifestou, mas, Bruna, qualquer coisa, qualquer dúvida, você volta a questionar as meninas, tá bom? Pode entrar aí no Facebook e fazer o seu questionamento. Nós vamos ao intervalo comercial. Eu estou aqui na companhia da Jéssica Lima. Jéssica Lima. Da doutora Andressa e da Malu, que é fisioterapeuta pélvica. Isso. Doutora Andressa é obstetra. E a Jéssica Lima com seu quadro lunático aqui todas as quintas-feiras. Nós vamos ao intervalo comercial. Tem muita gente nos acompanhando no Facebook, radiocolibri.net.
Você pode mandar um beijo, uns abraços para a tua torcida. Manda pra aí, Luana, que ela já falou ali contigo faz tempo. E ela não respondeu ainda? Não calma, respondeu pra Luana. Barbaridade. Pra não tua tem. filhota. Pra minha filha? É. Ai, minha Tá filha ali. tá assistindo. Que ela- A minha mãe botou assim, ó. Oi, estou ligada. Viu? Olha, sou fã de carteirinha desse trio. Ó, desse trio, a tua mãe falou isso? Viu? Minha mãe. Mãe é desse mãe, trio, né? É mãe, né? Mãe é mãe. E eu fiquei aqui de novo, né? Viu? É. Hoje, infelizmente, ó, É porque ela o marido tá assistindo, ó, beijo. A Ellen também, ó. marido. Beijo, É Ellen. porque ela colocou pro pessoal que tá nos acompanhando aqui no meu Viu? Instagram, Chique. aqui, ó. Cunhado. Eu fiz aqui o Instagram pros 4, né? E ela fez o Instagram só Só para os 3. Quer dizer, Ó, daí, daí, ó, olha daí aqui, a ó. pessoa que tá em casa acompanhando, vamos dizer o seguinte, é só o trio. Excluí o Chico. Um beijo, tio Fá. Tio Fá é meu cunhado, irmão do Luciano. Certo. Eu tô chique hoje, toda a família assistindo. Ó, Chico, pronto. Eu tô aqui, tá? Pessoal aí do Instagram. Abraço. O Facebook é radiocolibri.net, no site www.radiocolibri.net, no aplicativo do celular Rádio Colibri, no Instagram Rádio Colibri _net. E no Jéssica Villig Lima. E a Bruna mandou o seguinte: perfeito, elas esclarecem muito bem. Vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguidinha, tá bom? Você fica na live nos acompanhando, a live não encerra. Você vai ver aí a nossa marca. Tem um WhatsApp, se você quiser mandar mensagem, tirar dúvida pelo WhatsApp, mas geralmente o pessoal tira algumas dúvidas pelo Facebook ou só acompanha. No WhatsApp é 988040449. 988040449. Daqui a pouco tempo nós vamos estar no YouTube, tá bom? Mais um canal, essa é a radiocolibri.net, a nossa rádio online aberta da região sul do estado de Santa Catarina. São 16 horas e 54 minutos. Hoje, quinta-feira, o quadro é Lunáticas, com Jéssica Lima e suas convidadas. Vamos ao intervalo comercial? Noite ou de dia. Colibri.net, a sua melhor companhia. Naturalis, produtos naturais e orgânicos. A loja Naturalis oferece a você o que há de melhor em produtos naturais e orgânicos. Uma grande variedade de produtos a granel, castanhas, farinhas, chás, temperos, produtos sem glúten e sem lactose, suplementos alimentares, encapsulados e muito mais. Visite a Naturalis e conheça nosso espaço amplo e aconchegante, com o melhor atendimento. Endereço: Avenida 7 de Setembro, próximo ao Colégio Murialdo. Fone 3522-2549. WhatsApp 9682-0496. AMG Casa e Construção, tudo para a sua construção, do alicerce ao telhado. As melhores ofertas em pisos, azulejos e acabamentos em geral. Fica ali, na Avenida Getúlio Vargas, número 1550. Fale com nossa equipe. Fone 3524-6225. AMG, porque seu bem-estar é o nosso melhor passo. Você está cansado, estressado, desanimado, sem energia para enfrentar as situações difíceis do dia a dia? No São Francisco Espaço Terapêutico, você encontra profissionais capacitados para auxiliar a uma nova vida física, mental e emocional mais saudável. São Francisco Espaço Terapêutico. Contato 48 98 81 5489 ou 99900 3776. Com mais de 10 anos de mercado, a Bento Eventos oferece atendimento personalizado a você, com estrutura de som, luz de alta qualidade, painel de LED, trio elétrico e gerador. Temos tudo para tornar seu evento inesquecível. Trabalhamos também com caminhão palco que pode levar seu evento a qualquer lugar. Entre em contato e faça um orçamento pelo 99985-2363. Bento Eventos, a qualidade que o seu evento merece. Quer montar seu escritório? Aqui é seu lugar. Móveis para escritório é na Baltazar, Especialista em ambientes de motivação. Também tem divisórias, variedade, condição. Baltazar. Baltazar Móveis para Escritório, na rua Antônio Manuel Paulino, 830, bairro Cidade Alta, em frente à antiga natação Viva Bem. Telefone 3524-0522. Pensou em móveis para escritório, pensou Baltazar. Voltamos a apresentar o programa Conexão Colibri. A apresentação: Eduardo Chico Merente.
Muito bem, voltamos com o programa Conexão Colibri aqui na nossa rádio colibri.net, a rádio da cidadania, a primeira rádio online aberta da região sul do estado de Santa Catarina. Eu sou Eduardo Chico Merencio e estou aqui com vocês até às 17h30. Hoje é quinta-feira, dia 27 de dezembro de 2018. São 16 horas e 59 minutos, 17 horas. Programa Conexão Colibri, hoje é quinta-feira, dia do quadro Lunáticas. Estou aqui em Araranguá, Santa Catarina, temperatura de 28 graus. 28 graus, chance de chuva hoje é 59%. Eu acho que não chove mais, mas está um calorzinho bem gostoso. A umidade relativa do ar 63% e ventos na velocidade na faixa de 21 km por hora. Eu estou aqui com o programa Conexão Colibri, com os apoios do Centro Terapêutico São Francisco, Naturalis, produtos naturais e orgânicos. São Francisco, espaço terapêutico. Naturalis, produtos naturais e orgânicos. Tita, produtos caseiros. Rãe Gomes Engenharia. Baltazar, móveis para escritórios. Bento Sonorizações, AMG Casa e Construção. Guinhos Pizzaria. Daqui a pouco, Mano Guimarães e sua Blitz Esportiva. E também hoje é dia de barzinho e violão. E hoje eu tenho aqui alguns componentes da banda Os Alquimistas, que vem fazendo um sonzinho, Som Brasil aqui. Eu fico na loucura, porque eu tô aqui só pam. Eu imagino, né, barzinho, curtindo, né, violãozinho e tal, um refrigerante, né, uma bebidinha lá que acompanhe, né, no barzinho. Um quadro muito bacana que aqui na sua rádio colibri.net você acompanha. Um abração especial aqui ao meu amigo Padre Giovanni de Souza, nos acompanhando aqui, que nos acompanha sempre, ele que é vigário paroquial lá na paróquia Santo Antônio, em Sombrio. Um abraço, meu irmão, tudo de bom, feliz ano novo para você, tá bom? Estou aqui na companhia da doutora Andressa, da Malu, fisioterapeuta pélvica, doutora Andressa, obstetra, e Jéssica Lima, a nossa lunática, a mulher de fases. Lançou o livro, vocês viram o livro, já leram o livro da Jéssica, vocês já sabem tudo também, né, agora. Mas a Jéssica fez um lançamento especial de um grande livro aí, bacana, esse trabalho que a Jéssica faz, e conquistou um espaço muito bacana aqui na Rádio Colibri, as pessoas têm acompanhado bastante isso. Vamos continuar falando de parto humanizado. Vamos. Então, a gente estava falando aqui dessa importância, né, desse preparo durante o parto. E aí eu queria frisar que mesmo a mulher que decide pela cesárea, por qualquer motivo que seja, porque, assim, aí a Jéssica pessoalmente vai falar, assim, às vezes fica difícil optar pelo parto, né? Às vezes tem questões emocionais envolvidas, que às vezes durante uma gestação eu não consigo dar conta de recuperar, né, de trabalhar. E, às vezes, a cesárea acaba sendo uma opção, sim, né? E eu queria deixar claro que, para a mulher que opta pela cesárea, esse acompanhamento, ele também é importante. E ele também é acolhido. Porque, às vezes, me perguntam, às vezes, no yoga, assim, mas e quem quer fazer cesárea não pode participar? Deve participar, né? Porque, independente do parto, o momento da gestação é um momento que muda muito a vida da mulher. E aí, assim, muitas dúvidas surgem, o emocional fica diferente. Dores físicas. Né? Poder ter um acompanhamento de uma equipe que vai trabalhar, né? Vai dar todas as informações necessárias lá nas consultas, vai poder trabalhar a questão emocional durante o yoga, aprendendo a respirar para se acalmar, fazer um relaxamento, a conhecer seu corpo. Na fisioterapia pélvica, a qualidade da gestação é outra e ela vai para essa escolha muito mais segura, né? Muito mais tranquila. Então, acho que isso é importante também a gente falar, porque às vezes parece que existe essa diferença, né? Mas ela não existe nesse trabalho. Então, queria que a gente falasse um pouquinho disso também, né? Eu acho que a humanização já começa nesse respeito, né? Da gente respeitar a escolha da mulher. Não, eu quero cesárea por aquele motivo, mas a paciente precisa estar bem informada para poder fazer a melhor opção para a sua realidade, né? Mas algumas características, então, falando especificamente da cesariana, a gente pode diminuir a luz da sala, fazer a cesariana somente com o foco no bebê para diminuir o estímulo luminoso para o recém-nascido.
Pode colocar música ambiente, como coloca para o parto normal. O primeiro contato deve ser pele a pele com a mãe antes de entregar o bebê para o pediatra examinar. Então, é possível de colocar o bebê durante a cesariana no colo da mãe para clampear tardiamente o cordão. Então, hoje a gente sabe que a recomendação é pelo menos que o bebê fique 1 a 3 minutos conectado no cordão umbilical antes de clampear. Isso é possível durante a cirurgia, se não tiver nenhum sangramento anormal. O pai pode cortar o cordão na cesariana. Então, esses são alguns exemplos de atitudes, assim, que a gente faz durante a cesárea humanizada, né? E a gente tem também a janelinha, né, que é um campo fenestrado que a mãe pode optar por ver todo o procedimento, ela pode optar por ver o neném nascer, né, saindo da barriga, ou ela pode optar por receber o bebê através da janelinha assim que o bebê nasce. E existe também um campo transparente, que o familiar e a paciente conseguem ver todo o ato cirúrgico. Né? Então, depende da escolha de cada um mesmo, né? Então, isso durante a gestação, a gente já consegue ir conhecendo essa família. E tem um documento que é importante, que é o plano de parto, que a gente escreve, né? Essas preferências e essas opções que a mulher gostaria de ter ou não na hora. Mas, assim, tendo essa equipe que consegue garantir que ela possa ter, né? Então, assim, porque às vezes a maioria das cesáreas que a gente vê não tem nada disso. Né? Então, a gente pode ainda oferecer uma cesárea que tenha todo esse diferencial, a presença da doula. Né? Eu acho que o diferencial da doula na cesárea é poder estar com a mulher na sala de recuperação. E a mãe junto teve uma experiência recente sobre isso. Você pode falar. É muito gratificante, e a mãe ali da cesárea, ela tá se recuperando, né, doutora Andressa, e aí ela tá numa posição que não é favorável também tá com o bebê, e aí a doula vem pra estar junto com ela nesse momento e ficar com o bebê, colocar o bebê para mamar. Então, nas primeiras horas, né, já tá ali com a mãe, não ficar naquele... A mãe se sente, muitas vezes, abandonada, queria estar com o bebê naquele momento, e aí ele fica no berçário sozinho. Então, acho que a gente tem essa possibilidade, né? A Jéssica falou da minha experiência, mas é que foi uma experiência bem emocionante, que foi o parto do meu irmão, né? Então, a gente fez essa cesárea humanizada. E aí eu acompanhei o meu pai e a Grazi durante toda a cesariana. Depois eu acompanhei o Pedro no berçário durante os primeiros cuidados. Quando ele estava bem, quando a Grazi veio para a sala de recuperação, a gente ficou com o Pedro ali. E assim, naquele dia tinham nascido 5 bebês e aí as mães que estavam, acho que eram mais 3 mães que estavam na sala de recuperação, elas ficaram sentidas, vamos dizer assim, porque elas disseram, mas eu também queria estar com o meu bebê aqui, né? Então, a doula vem possibilitar, o profissional vem possibilitar esse momento, né? Que é muito importante. Inclusive, quando tem a doula, a gente pode colocar o bebê para mamar na primeira hora de vida enquanto a cesariana termina. Né? Então, isso é bem possível. O neném nasce, o pediatra examina, devolve para a doula ajudar a mãe a amamentar. Então, enquanto está terminando o procedimento cirúrgico, o bebê já pode mamar. E isso que a Malu falou é bem importante, porque a mãe que está ganhando de parto normal, geralmente o marido está acompanhando. A mãe que está ganhando de cesariana, o que acontecia antigamente? A mãe ia para a recuperação, o pai ia para o quarto e o bebê ia para o berçário. Então, ficava cada um num canto do hospital e a família desesperada para saber a informação que às vezes não vinha. Hoje em dia, com esse processo de humanização, o recomendado é que o pai acompanhe a mãe durante todo o procedimento cirúrgico, que ele acompanhe o bebê para fazer o primeiro atendimento, quando esse atendimento não for feito dentro da sala de parto, mostre o bebê para a família e depois já volte com o bebê para ficar com a mãe na recuperação. Então, o objetivo é que fique a mãe, o marido e o bebê durante todo o processo, para criar justamente esse vínculo do início do nascimento. Certo. Jéssica, eu sei que o tempo ele passa muito rápido e nós vamos ter que vir mais vezes para falar com essas meninas aí sobre o parto humanizado, com essa equipe maravilhosa, né? Mas eu queria que vocês tirassem, se pudesse, nós temos alguns minutinhos, 2 dúvidas que eu tenho, não sei se podem entrar nesse debate. Uma delas é com relação
a lei que permite, é possível, que permite que eu tenha direito de escolher quem acompanha o meu parto, eu quanto pai e mãe, quem acompanha o meu parto, e também a lei que me garante que eu posso fazer o parto onde eu quiser, onde a família quiser, por exemplo. Eu já vi casos que a mãe e o pai escolheram que a mãe tivesse o parto em casa. Isso é possível, se uma lei permite que isso é possível. E também com relação à saúde da mãe e do bebê. É possível? Sim. Porque depois nós vamos, em outros momentos, voltar mais vezes para falar sobre isso. Né? Então, eu vou começar pela última pergunta do bebê. Já que a gente está falando do bebê na cesariana que fica junto, que não ficava junto e que a doula permite, vamos falar um pouquinho, assim, do quanto é importante para o bebê, então, o processo do parto, né? Como que acontece isso? Então, eu acho que indiscutível que é mais importante é entrar em trabalho de parto. Né? Se vai nascer via vaginal, se vai fazer cesariana, não é tão importante quanto esperar o tempinho do bebê nascer. Que eu costumo dizer assim, Chico, já pensou, tu tá ali de boa, dentro da barriga, 39 semanas, vem uma mão e pá, te arranca dali de dentro. Isso não pode ser normal. Né? O normal é o bebê determinar o tempo que ele está preparado para vir para o mundo. Então, esse processo das contrações libera uma série de hormônios, mediadores inflamatórios, enfim, que fazem com que o bebê nasça mais preparado para a vida extrauterina. Então, eles respiram melhor, eles mamam melhor, o leite desce com mais facilidade. Quando o bebê passa pelo canal do parto, ele já adquire uma flora vaginal que confere imunidade para o bebê. Então, tem uma série de vantagens para o bebê do parto normal em relação à cesariana. Certo. Acho que é isso, né, em relação ao bebê. Bebê. Isso. Que daí na cesárea, isso acaba não tendo... Na cesárea intraparto, por exemplo, a descida do leite pode ser parecida com o parto normal, né? O benefício da função respiratória pode ser parecido, mas não tem o benefício da imunidade, que é adquirido por passar pelo canal do parto. E aí depois, então, né, dessa forma, com a cesárea imunizada, a gente consegue garantir as mesmas coisas que o bebê recebe no parto também, que é ficar pertinho da mãe naquele primeiro momento, né? Demorar para clampear o cordão. Então, isso pode ser garantido nas duas vias de parto. Um ambiente né? calmo, tranquilo, tanto na sala de cirurgia quanto no ambiente do parto, né? E aí a outra pergunta era da lei, né? Da lei que permite, Da por lei exemplo, que... uma com relação a quem acompanha a mãe no parto, a escolha dela da equipe, Sim. E também com a lei que permite que ela escolha o local, por exemplo, de ter o parto, trabalho de parto. Por exemplo, se quer fazer em casa, se quiser fazer, como é que funciona isso? Existe uma lei, existem duas leis. A primeira lei que foi criada foi do direito do acompanhante. Então, toda paciente tem direito a um acompanhante de sua escolha, seja em hospital público ou hospital privado. Em Santa Catarina, a gente tem a lei das doulas, que o hospital é obrigado a aceitar qualquer doula em qualquer hospital. Então, a paciente tem direito a escolher um acompanhante e escolher a sua doula. São duas pessoas que podem acompanhar. Duas pessoas. Sendo que uma é profissional, né? É a doula. Então, existe essa lei que garante o acesso. O que a gente tem dificuldade nos hospitais públicos é em relação ao espaço, né? Porque em alguns hospitais é complicado tu administrar esse tanto de gente dentro de um quartinho muito pequeno. Certo. Mas, via de regra, no hospital, vou dar um exemplo do Hospital São José, que é onde eu trabalho, já trabalhei no regional também, sempre tinha um acompanhante junto com a gestante, é permitido. Certo. E é uma lei estadual, né? Isso é importante falar, a da doula né? é estadual. É estadual. A do acompanhante não, a do acompanhante é nacional. Mas a da doula é estadual. A doula é estadual. E a outra pergunta? Na verdade, com relação ao parto fora do hospital, por exemplo, a equipe o domiciliar, por exemplo, a equipe que acompanha, se é permitido, se existe lei que permite? Não existe nenhuma lei que regulamente, né? Em alguns países fora do Brasil, isso é mais aceitável do que no Brasil, pelo modelo de assistência obstétrica que se tem no Brasil. Então, quando tu opta pelo parto domiciliar, tu tem que ter uma garantia de acesso rápido ao hospital, que na maioria das vezes a gente não tem
na grande maioria do Brasil, né? É. Então, porque se complicar, o acesso imediato ao hospital tem que estar garantido. Certo. Fora do Brasil, assim, o que eu já vi, assim, pra casas de parto, né? Isso. São, assim, elas são anexas ao hospital. Isso, ao né? hospital. Então, tem toda uma estrutura que se parece muito com um hotel, né? Que descaracteriza aquele ambiente de hospitalar, hospital. né? Uhum. Mas ela tem a assistência muito perto, se precisa, né? Então, assim, o que eu vejo é que, como é difícil mensurar os riscos ou os acontecimentos durante um parto, porque é aquilo que a gente está falando, é totalmente imprevisível, né? A gente não tem como prever o que... Então, assim, às vezes, uma gestação que não teve nenhuma intercorrência, que tem tudo para ter um parto normal, às vezes acaba tendo a necessidade de uma intercorrência e de uma intervenção médica, hospitalar, né? E aí, como que faz isso fora do ambiente hospitalar? Essa que é esse grande questionamento, né? É garantir segurança tanto para a mãe quanto para o bebê. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa, já são 17 horas e 14 minutos. Olha só. Passa muito Voando. rápido, né? Já imagina, passa rápido quando tá só eu e a Jéssica. Imagina como uma equipe desse nível aqui, né? Desse porte. Em 4 pessoas, em 3 excelentes profissionais. Eu quero agradecer a presença de vocês e desejar a cada um de vocês um feliz ano novo, um feliz 2019. Com certeza vamos nos encontrar bastante em 2019. Malu, muito obrigado. Feliz ano novo para você e para sua família. Eu que agradeço. Feliz ano novo para você e para todo mundo que está escutando a gente. Que a gente tenha um ano cheio de amor e luz para todos nós. Doutora Andressa, muito obrigado por ter vindo aqui. Que volte mais vezes, com certeza vai voltar. Desejar a você também e a sua família um feliz ano novo. Obrigada, Chico. Eu que agradeço o convite. Para ti também. Para ti, para Jéssica, para Malu, feliz ano novo. Jéssica Lima, muito obrigado por esses dias que estivemos juntos nesse ano de 2018. Vamos continuar com certeza esse grande projeto em 2019. Maravilha, quero te dizer muito obrigado por você ter conquistado esse espaço de maneira muito, muito bacana, muito profissional. Desejar a você e a sua família um feliz 2019 e que com certeza o nosso trabalho vai render muitos frutos. As pessoas estão gostando bastante desse quadro, desse programa As Lunáticas, que veio para aqui, a lunática Jéssica Lima. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz, fico muito agradecida, assim, primeiro pela forma como eu fui recebida por essa cidade, né? Eu só ganhei presentes aqui, então eu fico bem feliz, assim, de ter conhecido todos vocês, né? Porque faz pouco tempo que eu tô aqui. E eu fico faceira, assim, parece que... Acho que Araranguá me adotou. Então, eu fico feliz. 2018 foi um ano muito bom para todos nós, né? Eu acredito que a gente teve muitas alegrias, muitos partos bem-sucedidos. Então, a gente agradece isso também, né? Ter o programa, agradeço a oportunidade. Acho que eu fico feliz de tu ter também me acolhido e ter escutado, né? Porque o Chico podia ter dito, não, essa guria tá louca, né? E ele conseguiu, né, acolher e ouvir a necessidade e a importância que é ter esse espaço para falar de um assunto que é pouco falado ainda, né? Que é o lugar da mulher, assim, e desse feminino. Então, eu desejo que 2019 a gente siga nesse caminho, siga também no nosso caminho, tendo bastante sucesso e deixando as mulheres felizes e com as suas escolhas garantidas. E desejo paz, amor e luz e alegrias para todos. Muito bem. Como é que é assim quando as pessoas que você disse lá que as pessoas... É a teia kármica. A teia kármica. Já ouviram falar da teia kármica? Não. Eu tô ouvindo Ensina falar... aí, Jéssica. Coisa da Jéssica. Coisa de Jéssica.
Eu estou ouvindo a teia kármica pela segunda vez já. Então você Acho que mais é já. a primeira. Eu não sei, já falei acho que mais. é uma vez só, 2 vezes. A teia kármica é esse... A gente pode dizer assim, talvez, então, para ficar mais fácil, é essa mão, né, de Deus, assim, que Unindo vai as pessoas. fazendo esses encontros maravilhosos, né? entendi. Sabe como é que eu conheci a Andressa? Num parto. A Andressa estava de plantão Aham. e eu estava acompanhando uma gestante. A médica que acompanhava essa gestante não pôde acompanhá-la durante o parto. E eu fui sozinha pro hospital do Unimed com a gestante. E era o meu primeiro acompanhamento, Chico, tu acredita? O primeiro? Acompanhamento como doula. E nós ficamos mudas por horas e horas. E a gente... Mudas. A gestante, eu e a Jéssica, porque ela não queria conversar. E a gente respeitou esse momento dela. A gestante A não gestante queria conversar. não queria conversar. E vocês nem se conheciam, também não Não conversavam. conversamos. Mas foi uma Antes. interação tão interessante, porque a gente sente, né, quando a pessoa é recíproca, quando os valores são os mesmos, né? Então, assim, foi muito interessante. Eu digo que foi amor à primeira vista. Foi a mesma coisa com a Andressa e com a Malu. A teia kármica. A teia Unindo. kármica. Aí, desde lá, a gente não se desgrudou mais, assim. E foi vendo que, juntando, como a Malu falou, né? Trabalhando juntas, o negócio fluiu muito mais. Tá vendo? Vocês estão vendo? Daqui a pouco eu vou ficar só batendo foto. Já não vou mais aparecer aqui, porque daí a Jéssica vai comandar. E eu fico muito feliz, porque está conquistando um grande espaço, é uma grande profissional. A Bruna Martins Silva, um abraço a todos. E um ano de 2019 muito abençoado. Sou apaixonada pela Jéssica e toda a sua sabedoria. Querida. Amando as lunáticas, ela está colocando aqui. Amado. E o trabalho dessas moças é lindo. Tá vendo? Obrigada. Tá vendo como é que eu vou ter que sair daqui? Então, é as lunáticas. Gosto muito de ti também, Bruna. Um beijão. Muito obrigado a todos os colaboradores. Aqui são os nossos colaboradores do projeto radiocolibri.net, São Francisco Espaço Terapêutico, Naturalis Produtos Naturais e Orgânicos, Tita Produtos Caseiros, Rai Gomes Engenharia, Baltazar Móveis para Escritórios, Bento Sonorizações e a MG Casa em Construção. Mano Guimarães e Guinhos Pizzaria. Mano Guimarães já está por aqui. Daqui a pouco começa o seu programa Blitz Esportiva. E também hoje, barzinho e um violão com os integrantes da banda Os Alquimistas. Eu volto amanhã com o programa Conexão Colibri. Você que nos acompanha no Facebook, um abração de coração. Feliz Ano Novo. Tudo de bom para vocês no ano de 2019. Vocês que nos acompanharam no Instagram, um abração. Feliz Ano Novo. Aqui tem um monte de gente mandando beijo também, dando parabéns pelo programa. Então, agradeço a todos. Manda beijo aqui para todo mundo. Bastante gente. As nossas ex-gravidinhas, que agora já são mamães também, todas acompanhando. Meus amigos lá de Porto Alegre, o Dudu. Bem legal. Um beijão para vocês. E a gente se vê só... Nós vimos agora, vamos olhar aqui no calendário, a gente se vê agora dia... Na semana que vem nós estamos de folga, porque também a gente também tem que dar uma relaxada, né, Jéssica? Não podemos também... nós voltamos a nos encontrar dia 10. Dia 10. Dia 10. Então tá. Então, até As dia lunáticas voltam dia 10, a lunática. 10. Muito bem. Fiquem com Deus.